Vamos resolver mais uma questão do Enem 2018, no caderno de Ciências e Natureza. A questão que a gente vai resolver, você encontra ela na prova amarela, número 92, azul 97, cinza 132 e rosa 127. O conteúdo que a gente vai trabalhar, você encontra aqui no Estude, lá em ondas, conceitos fundamentais e também em eletromagnetismo, força e indução. Professor, nesse exercício a gente vai ter que usar esses dois conceitos? Sim. O exercício menciona que tem equipamentos, etiquetas, que elas funcionam sem bateria. É um sistema elétrico, ou melhor dizendo, eletrônico, que funciona sem bateria. Como isso é possível? O exercício dá pra gente que dentro dessas etiquetas, dentro desse aparelho, existe uma bobina, seja ela de cobre, seja ela de alumínio, ou seja, um metal enroladinho. E aqui vai ter, melhor dizendo, corrente induzida. Mas como é possível ter corrente aqui se não tem bateria? Seguinte, para a gente criar uma corrente induzida, pensa na aula de eletromagnetismo. A gente precisa ter uma variação de fluxo magnético. Por exemplo, se eu pegasse um ímã, aproximasse ou afastasse, eu teria variação do fluxo. Por quê? Porque o campo magnético está alterando. Tudo bem? Mas, professor, aqui não tem ímã. Concordo. Mas o que eu quero que a gente tire dessa conclusão é o seguinte. Para ter corrente induzida, eu preciso ter uma variação de fluxo magnético. Certo? Mas como isso é possível? Aí vem a questão. Esse sistema, essa etiqueta, ela funciona através da captação de ondas de rádio. Onda de rádio é uma onda eletromagnética. Antes de tudo, ela é uma onda eletromagnética. E o que isso vai me ajudar? É isso que vai ajudar a gente a resolver o exercício. Por quê? Uma onda eletromagnética, ela é constituída de dois campos, o elétrico e o magnético. Como assim? É o seguinte, quando a onda eletromagnética, por exemplo, se propaga para frente, vai ter dois campos oscilando. Por exemplo, se o campo elétrico oscila para cima e para baixo, o campo magnético ele vai estar perpendicular, por exemplo, para a direita e para a esquerda. Então, quando essa ondinha está indo para frente, o campo elétrico está fazendo assim e, ao mesmo tempo, o campo magnético está fazendo direita e esquerda. Então, quando essa onda atingir o aparelhinho, consequentemente a bobina, dentro da bobina vai ter um campo magnético que varie, que é devido à onda. Ele vai estar uma hora muito intenso assim, depois ele vai vir, vai diminuir e vai aumentar para o outro lado. Essa variação causa a variação do fluxo magnético, consequentemente, a corrente induzida. Dessa forma, a gente chega na alternativa correta, a letra C, de certo, que diz o seguinte: o campo magnético da onda de rádio induz a corrente na bobina. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2018, na área de Ciências e Natureza. A questão que a gente vai resolver você encontra na prova amarela, número 96, azul 129, cinza 91 e rosa 133. O conteúdo dessa questão que a gente vai resolver, você encontra ele no Estude, lá em Ótica da Visão. Detalhe muito importante dessa questão, mais uma vez caiu o daltonismo, que é uma área interdisciplinar entre física e biologia. Dá para resolver de ambas as partes, vamos resolver por física. Outra coisa, é uma questão que o texto e o gráfico são extremamente importantes para o exercício. É necessário ler com calma. As duas informações, tanto o texto quanto o gráfico, são extremamente imprescindíveis para resolver o exercício. Por isso, eu fiz um destaque aqui sobre o texto. Ele fala o seguinte: quando o olho humano normal, sem nenhum problema de daltonismo, ele recebe um comprimento de onda de 530 nanômetros. O pigmento ligado ao azul, que a gente chama na física de cone, que recebe, que compreende, que vai absorver uma parte dessa luz. No caso do azul, nada vai ser afetado. Esse pigmento nem vai funcionar com esse comprimento de onda. Já o verde atinge um máximo e o vermelho, 75% do pigmento vai funcionar ali. Dessa forma, vai dar a sensação para o nosso cérebro de estar enxergando que cor? Amarelo. Essa informação está no texto. Outra informação importante: quando você incidir os 600 nanômetros no olho, o azul novamente não vai funcionar, o pigmento azul, o verde vai ser pouco e o vermelho 75%. Informação também do texto, e a consequência para o nosso cérebro, a nossa sensação de enxergar, é laranja avermelhado. Muito bem, o exercício dá para a gente também um gráfico, onde aqui estão as pigmentações, o azul, o verde e o vermelho. Isso aqui, ou seja, são as células que vão captar esses comprimentos de onda. Esses dois retângulos são os comprimentos de ondas que estão sendo incididos. O 530, que é o 1, e o 600, que é o 2. Muito bem. Aí o exercício fala sobre o daltonismo, que algumas pessoas pode ser que ela não tenha um desses pigmentos, o azul, o verde ou o vermelho, ou todos, ou dois. Muito bem, nesse exercício, ele fala que a pessoa não vai ter o pigmento verde.
e ela vai receber a mesma intensidade desses dois comprimentos de onda, ou seja, a lanterna, se ela estiver emitindo 530 e outra lanterna estiver emitindo 600, os dois vão estar na mesma intensidade. E a pergunta do exercício é, qual vai ser a consequência para essa pessoa que não tem o pigmento verde? Então, esse verde não vai existir. Qual vai ser a consequência? Simples. Olha só, se o verde não vai funcionar, o 530 ele vai captar esse máximo? Não. Deveria captar, mas não vai. Então esse máximo não vai existir. E o pouco, no 600, também vai existir? Não. Porque ele não consegue captar. Porque ele não tem o pigmento verde. Segundo o exercício, ele não tem, então ele não vai conseguir captar. O que vai sobrar para ele? 75% do pigmento vermelho ele vai conseguir captar e 75%. Ou seja, para ele, tanto o 530 quanto o 600 vão estar chegando da mesma forma para o olho dele. Logo, ele não vai conseguir distinguir. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, de Eucarionte, que diz o seguinte: é impossível ele distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam vermelho na mesma intensidade. Ó, 75%, 75%. Não tem nada para diferenciar. Por isso que a alternativa E é a melhor alternativa. Vamos fazer mais uma questão de ciências da natureza. Essa questão você encontra ela na prova amarela, 98, azul, 131, cinza, 93 e rosa, 135. O conteúdo que a gente vai trabalhar você encontra aqui no estude, lá em Sistema Conservativo. O exercício traz pra gente uma situação simples, um brinquedo, onde a pessoa puxa a mola, comprime a mola e ele atira esse objeto. Ele saindo com uma velocidade v, que o exercício informa lá no início, que é a primeira situação, deixa eu ficar aqui, que eu chamei para vocês. O exercício se refere a uma segunda situação que ele não representa, mas ele informa o que ele quer. Ele quer que você, aí tem duas opções dentro das alternativas, ou a gente mude a deformação, ou a gente mude a mola. Tem essas duas opções nas alternativas. Para que, após a gente soltar esse objeto que está comprimindo, a mola, ele saia com uma velocidade 4 vezes maior. A pergunta do exercício é, será que eu tenho que mudar a deformação, ou será que eu posso mudar a mola? Qual dessas alternativas é correta? Como que eu faço, ou melhor dizendo, qual alternativa é correta? Como que eu faço para determinar isso? Primeiro passo, é um exercício onde o sistema ele é conservativo. Mas professor, o que é isso? Significa que a energia mecânica que você tem no começo, ela tem o mesmo valor no fim ou no meio da trajetória, não importa onde, porque é um sistema conservativo. Mas como que eu sei que o sistema é conservativo? Simples, pelas forças que atuam. Perceba que as forças que atuam são peso, normal e força elástica. O atrito não tem, que o exercício falou, despreze o atrito. Nesse caso, peso e força elástica são forças conservativas, que contribuem para o sistema ser conservativo. A normal é? Não, a normal não é. Só que ela forma que ângulo com o movimento? 90 graus. Dessa forma ela não realiza trabalho. Portanto, nós temos um sistema conservativo. Ou seja, da primeira situação, eu posso tirar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Na parte inicial, o que eu tenho? Uma certa mola K, com uma deformação que eu chamei de x1. Então a energia mecânica inicial do problema, como o corpinho está parado, é só potencial elástica, que vai ser dada por K x1 ao quadrado sobre 2. Quando esse corpo é solto, como ele não tem movimento vertical, toda essa energia que está armazenada na mola vai virar cinética. Então vai ter uma conversão de energia de potencial elástica virando o quê? Cinética. Como o sistema é conservativo, ambos têm que apresentar o mesmo valor. Portanto, nesse ponto aqui, a energia mecânica final é só cinética. Como o denominador é o mesmo, tá vendo que aqui tem 2 e 2? Eu vou simplificar. A gente tira que K x1 ao quadrado é igual a mv quadrado sobre 2. Opa, falei errado, mv quadrado, não tem o mv quadrado sobre 2. Tudo bem? Guarda essa informação. O que você vai fazer agora? A gente vai para a situação nova, onde, seguindo as alternativas, a primeira opção que eu vou fazer é manter a mesma mola. O que significa manter a mesma mola? Eu não vou mudar o K, eu vou mexer na deformação. Bom, eu quero ganhar mais velocidade, eu vou supor que ela vai deformar mais. Ó, você percebeu que aqui é x1, eu deformei mais, deformei x2. Para que esse corpinho saia com quanto de velocidade? 4v. Mas professor, como que você vai resolver o exercício? Vou usar de novo conservação de energia, porque é um sistema conservativo. Então eu vou fazer a energia mecânica inicial e energia mecânica final. Eu coloquei o linha só para diferenciar da primeira parte que a gente fez, tudo bem? Inicialmente, ele só tem energia potencial elástica,
Toma cuidado, que agora você vai pôr K x2 ao quadrado sobre 2. Toda essa energia, como um sistema conservativo, vai virar o quê? Cinética. M, qual é a velocidade agora? 4v, então vai ficar 4v ao quadrado sobre 2. Novamente eu simplifico 2. E aí eu vou tirar o seguinte, K x2 ao quadrado é 16mv². Mas professor, por que 16? 4 ao quadrado é 16. V quadrado está aqui, então ficou 16mv². Tá, você fez isso, mas não chegou a nenhuma conclusão. O que eu preciso fazer para chegar a alguma conclusão? É comparar essa situação com a de baixo. A gente sabe que mv² é igual a kx1 ao quadrado. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou trocar aqui embaixo. Como? Tá vendo que aqui aparece mv²? Olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar. Eu vou juntar e vai ficar assim, ó. K x2 ao quadrado é igual a 16. E aí, no lugar do mv², eu vou colocar quem? Kx1 ao quadrado. Perceba o seguinte, como eu mantive a mesma mola, eu tenho a mesma constante elástica nos dois lados da equação. Portanto, eu posso simplificar a equação. Eu posso mandar esse K embora. Eu simplifiquei. O que acontece agora? A nova deformação, o x2 ao quadrado, tem que ser igual a 16x1 ao quadrado. Tira a raiz quadrada. A gente tem que a nova deformação tem que ser 4 vezes maior do que a deformação antiga. Ou seja, mantendo a mesma mola, para que esse corpinho saia com a velocidade 4 vezes maior, essa deformação tem que ser 4 vezes maior que a anterior. Então, se aqui é 20 centímetros, aqui embaixo teria que ser 80 centímetros para que esse corpo saia 4 vezes mais rápido. Isso mantendo a mesma mola. E, detalhe, com essa conta que a gente fez, a gente chega na alternativa que o Enem nos deu. A alternativa B. Portanto, a gente não precisa fazer na situação que a gente mantém a deformação e troca a mola. Não precisa fazer porque você vai ver que não vai ter alternativa. Mas se quiser fazer, não tem problema. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2018 no caderno de Ciências da Natureza. A questão que a gente vai resolver você encontra na prova amarela número 103, azul 134, cinza 98, rosa 93. O conteúdo que vai ser abordado nesse problema você encontra aqui no Estude, nas aulas de hidrostática. Esse exercício que o Enem nos traz é uma situação do cotidiano. Quando a gente vai tomar algum refrigerante ou suco, é comum a gente usar antigamente 2 canudos. Hoje em dia, um ou talvez não usar. Mas enfim, se quando a gente coloca o canudo, então nós tiramos o canudo, ele está cheio de ar lá dentro. Quando colocamos dentro do copo com refrigerante ou suco, o que acontece? Por que o líquido fica mais ou menos no mesmo nível dentro do canudo? Aqui fora, a gente tem a pressão atmosférica. E dentro do canudo, como ele estava completamente cheio de ar, lá dentro também tinha a pressão atmosférica, a pressão era a mesma. Quando a gente coloca ele dentro do líquido, conforme a gente vai aprofundando dentro do líquido, a pressão aumenta. Como a pressão lá no fundo é maior, ele empurra esse líquido para dentro, até igualar com a pressão atmosférica. Por isso que tudo fica no mesmo nível. Desprezando o atrito e como que o Igor fala, a tensão superficial, a gente pode considerar que eles vão ficar praticamente aqui no mesmo nível. Essa é a situação comum. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai beber. Quando a gente bebe com os 2 canudos aqui dentro, o que acontece? Dentro da boca, a gente diminui a pressão. A pressão do gás, a pressão do ar, ela diminui. Qual é a consequência disso? Aqui fora, você tem a pressão atmosférica. Dentro do canudo, você agora vai ter uma pressão menor que a atmosférica. E dentro da boca também. Então, como a pressão atmosférica lá fora é maior, ela vai causar uma força aqui no líquido maior do que o ar está causando para impedir que o líquido suba. Como essa força que a pressão atmosférica causa no líquido é maior do que a do ar que está dentro da sua boca, que diminuiu a pressão, esse líquido é empurrado e ele acaba subindo. Então o líquido só sobe porque a pressão no canudo e na sua boca é menor do que a atmosférica. E aí ele consegue subir. É por isso que a gente consegue sugar. Falar sugar na física seria um termo errado. Isso só acontece por causa da diferença de pressão. Muito bem. Quando a gente faz, que aí vem na situação do problema do Enem, quando a gente faz isso com o canudo para fora, a ideia é a mesma.
Quando a gente suga, a ideia é que a pressão lá dentro diminua. Só que ele está em contato com quem? Com o ar lá de fora, com a pressão atmosférica. E aí o que acontece? Como aqui você está com ele aberto, lá dentro da boca a sua pressão vai ficar muito próxima da pressão atmosférica. Não vai causar diferença de pressão. Se causar, o líquido talvez suba só um pouquinho. Não consiga nem ser sugado. Portanto, por que você não consegue sugar? Porque pelo fato dele estar aberto, não existe a diferença de pressão que faça esse líquido ser empurrado. A pressão que tem aqui dentro da sua boca e a pressão que tem na superfície do líquido são praticamente iguais. Isso impede de ser sugado. E você encontra isso na alternativa E, de elefante, que explica essa situação. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2018 na área de Ciências da Natureza. Essa questão você encontra no caderno amarelo número 106, azul 112, cinza 116 e rosa 102. O exercício traz para a gente um circuito bem simples lá da eletrodinâmica. Ah, detalhe, esse conteúdo você encontra aqui no site do Estude, lá no módulo de eletrodinâmica, corrente, potência e resistores. Como eu estava dizendo, ele traz um circuito bem simples, traduzindo como funcionam as telas antigas touch que existiam. Hoje em dia estão muito mais modernas. E ele traz aqui esse circuitinho. E ele fala que quando você pressiona, esse circuito fecha. Por exemplo, se eu pressionar em A, ele vai fechar em A. Se eu pressionar em B, ele vai fechar em B e assim por diante. O exercício está perguntando para a gente quanto vale a resistência equivalente quando o circuito fechar em A. Ou seja, a gente vai pegar nosso dedo e pressionar aqui. Quando a gente fizer isso, deixa eu pegar o nosso apagador aqui. O que vai acontecer? Eu vou fechar o circuito aqui. E ele está pedindo para a gente calcular a resistência equivalente. Muito bem. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que não era necessário representar a corrente, mas para ajudar a gente a entender o problema, eu vou representar a corrente elétrica. Ela sai daqui, uma corrente valendo I. Vem para cá. Perceba que ela tem dois caminhos para seguir. Então ela vai se dividir. Vai vir I1 para cá e 2 para o outro lado. Aí o que vai acontecer? Quando ela chega aqui, muitos alunos dividem a corrente novamente, mas não vai acontecer isso. Por quê? Nessa parte não passa corrente elétrica, o circuito está aberto, ou seja, essa parte não funciona. O professor está dizendo para mim, então, que a corrente vai vir para cá? Isso. A I2 vai juntar novamente com o I1, vai voltar a valer quanto? I. E aí, a gente acabou de conhecer o nosso circuito elétrico. E ele quer que a gente calcule a nossa resistência equivalente desse circuito. Colocando meu apagador aqui. Continuando, como que a gente vai fazer isso? Perceba que aqui a gente tem dois resistores em paralelo, ligado com um em série. O que eu faço? Tá vendo essa primeira parte que está em paralelo? Eu vou trocar esses dois resistores por um só que causa o mesmo efeito. Só que tem um detalhe, nessa situação em paralelo é fácil fazer, porque você percebe que os dois têm o mesmo valor. Quando você tem resistências em paralelo com o mesmo valor, o que você faz para obter a equivalente? Pega o valor dela e divide pelo número de vezes que ela aparece. Nesse caso, quantas vezes ela apareceu? 2. Então a resistência equivalente desse trecho vai ser 4 dividido por 2. 2 kΩ. O que eu faço? Desenho. Força eletromotriz. Uma resistência. Outra e fecho. Para quem não entendeu, aqui eu tinha duas. Como elas estavam em paralelo, eu juntei essas duas, melhor dizendo, eu troquei essas duas por uma só, que causa o mesmo efeito. Que vale quanto? 2 kΩ. Bem para baixo, com quem que ela vai encontrar? Com 4 kΩ. Agora você tem dois resistores em série. Você vai trocar esses dois por um só, que causa o mesmo efeito. Duas resistências em série. Quando você tem duas resistências em série, basta somar. 4 mais 2, 6 kΩ. Então, a nossa resposta é a resistência equivalente de 6 kΩ. Você chega aí na alternativa C, que a gente acabou de concluir o exercício, beleza? Vamos resolver mais uma questão do Enem 2018 no caderno de Ciências da Natureza. A questão que a gente vai resolver você encontra no caderno amarelo número 109, azul 115, cinza 119 e rosa 105.
O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão, você encontra lá nas nossas aulas do estude, em eletrodinâmica, corrente, potência e resistores. O exercício ele traz pra gente um peixe chamado poraquê, que vive lá no rio, lá na Amazônia. Ele pode chegar até 2 metros de comprimento. Nesse caso, nesse problema, ele tem 1 metro de comprimento. E quando ele se depara com uma situação de perigo, ele causa uma diferença de potencial de 600 volts, liberando uma corrente de 2 amperes. Aí o exercício, ele não pergunta para você a potência que esse peixe tem no momento de perigo. Ele pede para a gente fazer uma comparação. Ou seja, calcular a potência do peixe e comparar com um dos tipos de dispositivos elétricos que ele coloca na tabela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a potência que esse peixe está liberando. Como? Potência, a gente vai fazer U vezes I. É a diferença de potencial vezes a corrente. Então a potência vai ser 600 vezes 2 é igual a 1.200 watts. Muito bem. O que significa isso? Significa que o peixe, ao liberar essa corrente, ele está liberando uma potência de 1.200 watts. Comparando com a tabela, qual equipamento elétrico tem essa potência? A churrasqueira elétrica. Portanto, a alternativa que a gente vai marcar, churrasqueira elétrica, que você encontra aí na alternativa D. Vamos resolver mais uma questão do Enem 2018, no caderno de Ciências da Natureza. A questão que a gente vai resolver, você encontra na prova amarela 110, número 110, na azul 108, na prova cinza 112 e na rosa 118. O conteúdo dessa questão você encontra aqui no estude na aula de eletrodinâmica, corrente, potência e resistores. Esse exercício ele trouxe pra gente o gráfico da DDP, da diferença de potencial, que nesse caso ele chamou de V, mas a gente pode chamar de U, não tem problema, pela corrente. Perceba que esse gráfico ele não é uma reta. Portanto, se o gráfico de DDP por corrente não é uma reta, esse resistor não é ômico. Outra forma de perceber que a função que está aqui é de segundo grau, portanto isso aqui é uma parábola, não é uma reta. Ah, mas professor, o que significa o resistor não ser ômico? Significa que o valor da sua resistência não vai ser constante, ou seja, o valor dele vai alterar. Dessa forma, você já exclui duas alternativas da questão. Ah, mas como que eu vou fazer para montar o gráfico de resistência por corrente? A gente vai aplicar a primeira lei de Ohm. Como? Deixa eu ficar aqui no cantinho. Lembra dela? Mas você acabou de dizer que o resistor não é ômico. Concordo. Só que não significa que ela não é válida. Para cada DDP, para uma dada corrente, você vai ter o valor da resistência. A gente pode utilizar. Mas, tá, como que a gente vai conseguir montar o gráfico através disso? A gente vai fazer o seguinte. A DDP, ele deu essa função. 10i mais i quadrado. Vou substituir. Só para ficar mais bonitinho, eu vou trocar os lados, tudo bem? Isso aqui é igual a isso, portanto, RI é 10i mais i quadrado. Como que eu vou obter uma relação matemática, uma função entre resistência e corrente através disso? Perceba que tem corrente aqui, aqui e aqui. Do lado direito, eu tenho dois termos na soma que tem corrente. Eu vou pôr a corrente elétrica em evidência. Vai ficar RI, I, pus em evidência, 10 mais I. Mas, professor, por que 10 mais I? I dividido por I dá 1, por isso que aqui ficou só 10. I quadrado dividido por I, dá I. Agora, perceba que dos dois lados eu tenho uma multiplicação, I e I, e eu posso simplificar. Dessa forma, a resistência vai ser dada por R igual a 10 mais I. Perceba que conforme a corrente muda, o que acontece com a resistência? Muda, como era previsto, porque ele não é ômico. Agora eu posso montar o gráfico. E perceba, isso aqui é um gráfico de função de que grau? Primeiro grau. Portanto, vai ser uma reta. E como esse I é positivo, essa soma aqui é positiva, vai ser uma reta crescente. E aí, vamos marcar o gráfico. Quando a corrente é zero, quanto vale a resistência? Não sei. Olha para a nossa função. Quando a corrente é zero, quanto vale a resistência? 10. Como é uma reta e ela vai ser crescente, basta fazer isso. Espera aí que minha reta não ficou tão reta assim. Bom, deu uma melhorada, está aqui a nossa reta e você encontra essa alternativa na letra D. E aí a gente fecha o exercício. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2018 na área de Ciências da Natureza. Essa questão você encontra na prova amarela número 117, azul 103, cinza 107 e rosa 123. O conteúdo que a gente vai trabalhar você encontra aqui no estude, lá na parte de ondas, conceitos fundamentais.
Esse exercício ele fala para a gente de sonorizadores. São peças que são colocadas na avenida ou na estrada para que quando o carro passe, o amortecedor vibre e cause barulho, ou melhor dizendo, o motorista vai ter o barulho e a sensação dessa vibração. O exercício está querendo que a gente calcule quanto vale essa frequência em hertz. Eu tentei reproduzir aqui o pneu, ele se movimentando. Perceba que a distância entre os sonorizadores são de 8 centímetros. Ele passou aqui na parte mais alta, desceu e veio para cá. Eu quero que você perceba que nesse movimento, esse pontinho do amortecedor, que eu tinha pintado de laranja, agora eu pintei de branco, vou pintar agora de vermelho. Esse pontinho do sonorizador, ele completou um vai e vem inteiro, ou seja, ele completou um período. Porque após disso, uma oscilação inteira. Porque após isso ele vai começar a repetir o seu movimento. Portanto, o que teve aqui foi uma oscilação inteira. E aí, o que a gente vai fazer para calcular a frequência? Eu vou usar esse conceito aqui, ó. Frequência é 1 sobre período. Para a gente resolver o exercício, eu preciso calcular o período. O que é o período? É o tempo que demorou para o pneu sair desse ponto e vir para cá. Esse é o período da oscilação. Mas, professor, como que você vai fazer isso? O exercício diz que a velocidade do carro ela é constante, do automóvel ela é constante. E o deslocamento que ele vai ter é de 8 centímetros. Eu consigo calcular esse tempo. Como? V ΔS sobre ΔT. Só que tem que tomar um cuidado, porque ele pediu a unidade da resposta em hertz, que é a oscilação por segundo. A nossa velocidade está km por hora. O que eu vou fazer? Vou transformar para metro por segundo. Dividindo por 3,6, que isso vai dar 30 metros por segundo. Dessa forma, como a nossa velocidade está em metro por segundo, nosso deslocamento tem que ser em metro. Então aqui eu vou dividir por 100, transformar centímetro para metro. Isso aqui vai dar 0,08 metros. Feito isso, eu consigo calcular o tempo. A velocidade vai ser 30, 0,08 sobre ΔT. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Multiplicar em cruz. Vai ficar 30 ΔT, 0,08. A gente descobre então que o tempo que demorou para o pneu sair desse ponto e vir para esse vai ser 0,08 dividido por 30. Quem quiser simplificar, pode simplificar. Se quiser deixar assim, também pode. Não aconselho fazer a conta, porque isso não é a resposta final. Nossa resposta é a frequência. Vamos lá. O que a gente já calculou foi o intervalo de tempo, que nesse caso ele coincide com o período, porque nesse intervalo de tempo tivemos uma oscilação inteira desse ponto do amortecedor. Ou seja, esse intervalo de tempo coincide com o nosso período de oscilação. Feito isso, vamos calcular a frequência. Vai ser 1 sobre 0,08 sobre 30. Divisão de frações, o que eu faço? Mantenho o que está em cima do maior traço, que é o 1, e multiplico pelo inverso da segunda. 30 sobre 0,08. Eu já fiz direto, eu acabei colocando 0,08 embaixo, não tem problema. E fazendo essa continha vai ficar 30 dividido por 0,08. Conta com vírgula. Quantas casas decimais tem aqui embaixo? 2. Igual ao número de casas decimais. Ficou 30,00. Dessa forma, eu posso simplificar os dois, cortando as vírgulas. Eu sei que se o matemático ouvir isso, ele não vai gostar, mas eu acabei cortando as vírgulas. Ficou 3.000 dividido por 8. Fazendo essa conta, você chega em 375 Hz. Aí, faço um comentário para vocês. Quem resolveu essa questão, usando o conceito de ondulatória, V lambda F, que é a velocidade da onda, vai acertar o exercício, colocando lambda igual a 8. Só que tem um problema. Se caso fosse um exercício de segunda fase, você teria que indicar assim, fazendo uma analogia com uma onda, uma comparação com uma onda. Aí resolver. Porque isso aqui é a vibração de um amortecedor. Isso não é uma onda. Isso aqui não é a velocidade de uma onda. Isso aqui é a velocidade do veículo. Só um comentário. Beleza? Então, fechamos o exercício. Alternativa C de circunferência. Vamos fazer mais exercício do Enem 2018 no Caderno de Ciências da Natureza. A questão que a gente vai resolver você encontra na prova amarela número 118, azul 104, cinza 108 e rosa 124.
O conteúdo desse problema você encontra nas aulas aqui do Estude, nas aulas lá de estática. O exercício, ele traz pra gente vários aparelhos. E ele pergunta qual desses aparelhos tem uma força potente maior do que a força resistente. Aí você vai me perguntar, mas potente, resistente, o que seria isso? Já vou explicar. Antes de fazer o exercício, uma coisa importante para a gente recapitular sobre estática, eu coloquei aqui um corpo extenso, uma barra, e eu digo para você que essa barra está em equilíbrio. Então a barra está em equilíbrio. Qual a conclusão que a gente chega? Como essa barra é um corpo extenso, a soma das forças tem que ser zero. Então, nessa barra tem 3 forças atuando que eu já dei para vocês, F1, F2 e F3. Usando esse conceito, eu consigo estabelecer que a força que está para cima, F2, tem que ter o mesmo valor das forças que estão para baixo, F1 mais F3. Mas esse é o único conceito para essa barra ficar em equilíbrio que tem que ser estabelecido? Não, tem mais um, que é o do torque. O torque resultante... Pessoal, aí fica a seu critério. Tem gente que usa M, tem gente que usa o tal. Eu uso o tal. Se quiser usar um M para torque ou para momento de uma força, não tem problema. O torque resultante tem que ser zero. Como essa barra tem equilíbrio, a gente pode escolher qualquer ponto como eixo. É comum a gente escolher onde está o suporte. Aqui. Esse aqui é o nosso eixo. E aí lembre-se, todas as forças que estão atuando sobre o eixo não significa que elas valem zero. Significa que elas não causam torque. Ela não ajuda o corpo a rotacionar. Quem vai ajudar na rotação é o F1 e o F3. O que eu faço? Represento os braços. O que é o braço? É a distância da força ao eixo. F1, braço 1. F3, braço 3. Certo? Muito bem. Essa força F1 tenta fazer essa barra girar no sentido horário ou anti-horário? Professor, não sei. Olha a minha mão. A F1 tenta fazer ela girar no sentido anti-horário. Já a F3 tenta fazer ela girar no sentido horário. Lembre-se, aqui está o nosso eixo. Força, F3, tenta fazer ela girar no sentido horário. Perceba que os torques são opostos? E aí, para ela ficar em equilíbrio, o torque horário tem que equilibrar, ter o mesmo valor do torque anti-horário. Eu não estou me preocupando com o sinal, simplesmente que eles têm que ter o mesmo valor para equilibrar. Como calcula torque? É força vezes o braço. Então, F1 vezes B1. F2, opa, errei, F3 vezes B3. Mas, professor, por que você fez isso? Agora vai vir a minha pergunta. Se eu perguntasse para você qual dessas forças tem maior valor, F1, F3, olhando para a figura somente, sem fazer nenhum tipo de conta, ou se quiser, usando esse conceito. Perceba o seguinte, para o torque resultante ser zero, o torque horário equilibrou o anti-horário. E aí eu cheguei nessa conta, FB1, F3, B3. Perceba, você concorda que B1 é muito maior que o B3? Então B1 é maior que B3? Qual foi a consequência para essa igualdade acontecer? A força F1 é menor do que a força F3. Eu quero que você perceba o seguinte, quem tem maior braço precisa fazer menor força. Quem tem braço pequeno precisa fazer maior força. Com essa informação, você resolve o exercício do Enem. O exercício do Enem está perguntando qual desses equipamentos a força potente ela é maior do que a resistente. Mas, professor, o que seria essa força potente? É a força que você faz, a sua mão faz. E a força resistente, que eu vou chamar de FR, não confunda com o resultante, é a força que o material que vai ser cortado ou vai ser pego faz, que é a força resistente. O material que o Enem está procurando, na verdade o equipamento que o Enem está procurando, que causa isso, é a pinça. Mas, professor, por que é a pinça? A pinça, a rotação dela, o eixo, é esse ponto aqui, ó. Nós, com as nossas mãos, fazemos forças em 2 pontos, na parte de cima e na parte de baixo. Eu vou representar só na parte de cima, tudo bem? Mais ou menos aqui, ó. Essa é a força potente. E quando a gente faz essa força, essa parte de cima tende a rotacionar, certo? Qual é o braço? Qual é a distância que eu coloco aqui, ó? Essa aqui. Esse é o braço da potente. A pinça você vai usar para pegar alguma coisa, ou para tirar, por exemplo, um pelo da sobrancelha, ou simplesmente pegar um objeto.
Esse objeto está aqui na ponta. Quando você pressiona a pinça, esse objeto empurra a pinça para fora, causando uma força resistente. E olha o braço. Vou desenhar na parte de baixo, só para não ficar poluído o desenho. Pergunto, supondo que essa pinça esteja em equilíbrio, o torque resultante, então, tem que ser 0. Então, o torque da força potente tem que equilibrar o torque da força existente. Eu não estou dizendo que as forças precisam ser iguais. Estou dizendo que os torques têm que equilibrar. Como que eu sei qual delas tem maior força? Compara o braço. Braço menor, se o braço da potente é pequeno, a força potente é a maior. Ela é maior do que a força resistente. E era o que o exercício pedia. Se você fizer isso nos outros equipamentos, você vai perceber que ele é o único que faz isso. Por isso, é a alternativa A, de Iron Maiden. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2018, no caderno de Ciências e Natureza. A questão que a gente vai resolver agora, você encontra na prova amarela 124, azul 120, cinza 122 e rosa 112. É um conteúdo que a gente encontra aí dentro de ondulatória, na parte de interferência de ondas. Esse exercício parece de eletromagnetismo, mas ele é um pouco mais simples. Ele traz pra gente um som. E aí a gente tem dois alto-falantes. Esse desenho aqui é meu, da minha geração. Eu sei que o de vocês hoje é um pouco diferente, mas na minha época o rádio ele era dessa forma. Mas enfim, e esse aqui é o desenho do Enem. Ele traz aqui a ligação correta, vou chamar assim de correta, com as polaridades corretas. E aqui a ligação errada. E ele pergunta o que acontece quando você liga errado. Quando você liga corretamente, os dois alto-falantes vão emitir ondas em fase. O que significa isso? A corrente elétrica, quando ela passa por aqui, ela faz esse alto-falante emitir o som. Quando esse som é emitido, eu sei que a onda emitida é uma onda sonora, logo uma onda longitudinal. Mas para ser mais fácil a nossa interpretação, eu vou representar ela como formato de onda transversal. Tá errado? Está. Mas para compreensão ajuda. Então, a onda, vamos supor que ela saiu dessa forma, ó. Do outro lado, como ele também está com a mesma ligação, ela vai sair desse jeito. Então, para você que estiver escutando o rádio dessa forma, tiver uma certa distância equidistante dos dois, essa ondinha, quando chegar, vai ter uma interferência construtiva, porque vai bater crista com crista e vai ampliar o som. Tudo bem? Já na outra situação, que o exercício está pedindo, nesse lado, você vai ter essa ondinha. No outro, como foi invertida as ligações, a corrente elétrica vai causar a situação contrária. E aí, o que acontece? Quando você estiver numa posição equidistante dos dois alto-falantes, essas ondas vão se sobrepor. Só que agora é crista com vale, a interferência vai ser destrutiva. E aí você vai escutar ou não vai escutar nada, vai escutar com baixa intensidade. E você encontra a alternativa que ilustra essas duas situações, na verdade, essa situação, na letra E, de E mesmo. Tá bom? Começando mais um exercício do Enem 2018. Esse exercício está lá no caderno de Ciências e Natureza e você encontra na prova amarela número 128, azul 125, cinza 123 e rosa 106. O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão você encontra aqui no Estude, lá nas aulas de refração e ondas, conceitos fundamentais. Esse exercício é muito interessante porque ele traz para a gente um prisma, ele diz para a gente que a luz incidente ela é policromática e contém vermelho, azul e verde. Quando ela incide, ela refrata, se dividindo nas três. Logo em seguida vem para cá, reflete no espelho e vem para o filme. O exercício quer saber quais são essas cores, seguindo a ordem de baixo para cima. Então eu tenho que saber a cor que está aqui, essa e essa. Muito bem, para a gente fazer esse exercício, o Enem ele deu para a gente umas dicas no próprio texto, no enunciado. A primeira dica é essa informação aqui. Quanto maior o índice de refração, maior é a frequência da onda. Primeira informação. Segunda informação, aí está na forma de imagem. Ele deu uma tabela, ou se a gente quiser pensar, uma informação com relação ao comprimento de onda, não à frequência. Aí tem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Detalhe que o Enem não colocou as 7 cores. Ele colocou dentro do azul o anil aí, mas é só um detalhe. Bom, como que a gente vai fazer esse problema? A gente tem que lembrar do conceito da refração da luz. A gente sabe o seguinte, quando a luz refrata, ela muda de meio, beleza?
Quando a luz sai de um índice de refração menor, por isso que eu coloquei N-, e vai para um índice de refração maior, por isso que eu coloquei N+, ela se aproxima da normal. Então, do menos para o mais, quando ela sai de um índice de refração menor para um índice de refração maior, a luz se aproxima da normal. Que eu falo aproximais da normal. Muito bem, nessa situação acontece o mesmo fenômeno. A luz sai de um meio menos, que é o ar, para dentro do prisma, que é o meio mais. Então a luz, ao refratar, ela se aproxima da normal. A normal, essa parte amarelinha que eu fiz aqui, ó. Tudo bem? Perceba que as três se aproximaram, mas não do mesmo jeito. Por quê? Cada uma delas tem uma frequência. Cada uma delas, o prisma tem um índice de refração diferente. Mas, professor, como que eu vou fazer para saber qual que é uma delas? Qual que delas essa aqui é verde, qual que é azul, qual que é a vermelha? A gente vai ter que usar o conceito que ele nos deu. Perceba, quando a luz sai de um meio menos para o meio mais, ela não aproxima mais da normal? Quem aproximou mais? Quem aproximou mais tem maior N. Quem aproximou mais foi a de baixo. Então, ela tem a maior frequência. Ó, o exercício nos deu, quanto maior o índice, maior a frequência. Quem sofreu maior desvio tem maior frequência. Ah, então essa tem a maior frequência, essa é intermediária e essa tem a menor frequência? Beleza. Agora, como que eu sei qual é a frequência? Aí, a gente vai usar o conceito fundamental da ondulatória. Lembra que velocidade é V igual a lambda F? Lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Qualquer onda eletromagnética emitida no vácuo tem a mesma velocidade, C. Então isso é uma constante, certo? Beleza. Aqui está o lambda, que é o comprimento de onda, e F é a frequência. Como esse produto dá uma constante, quem tem maior comprimento de onda vai ter a menor frequência. Logo, quem tiver o maior comprimento de onda tem a menor frequência, quem tem a maior frequência tem o menor comprimento de onda. É inverso, é inversamente proporcional. Tá, mas como que a gente usa isso no exercício? Percebe que ele deu o comprimento de onda? Quem tem maior comprimento de onda? O vermelho. Ele tem a menor frequência. E assim por diante. Portanto, se o comprimento de onda cresce do violeta para o vermelho, a frequência ela vai crescer do vermelho para o violeta. O violeta é a que tem maior frequência. Feito isso, a gente consegue descobrir quais são as ondas. Como? Temos três. Vermelho, azul e verde. Quem vai sofrer o maior desvio? Ah, essa daqui. Ela tem a maior frequência. Dessas três, quem tem a maior frequência? Azul. O azul tem a maior frequência, então o azul é esse. Vamos desenhá-lo aqui, ó. Esse é o azul. Vem pra cá, bate no espelho e vai lá pra cima. Qual é a do meio? A que tem a frequência intermediária? O verde, que tá aqui, ó. Vem, desenha ele aqui e sobe. E por último, o que tem a menor frequência de todos, o que tem o maior comprimento de onda, o vermelho, que é esse aqui. É o que sofreu o menor desvio. Feito isso, o Enem ainda pediu para dar a resposta que vai ter aqui no filme de baixo para cima. Fazendo isso, de baixo para cima, a gente tem vermelho, verde e azul. Essa é a nossa resposta. Isso você encontra na alternativa A. Já acabamos o exercício. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2018, no caderno de Ciências da Natureza. Essa questão você encontra na prova amarela número 131, azul 128, cinza 95 e rosa número 100. Essa questão, o conteúdo dela, a gente encontra dentro de leis de Newton. Dá para aprofundar um pouquinho e pensar na parte de quantidade de movimento e impulso também. O exercício ele traz um assunto interessante porque ele envolve uma questão vinculada aos desenhos animados. Pelo menos no meu tempo acontecia muito isso, quando eu assistia ali o desenho. A personagem, dentro de um barco, colocava o ventilador para ajudar a se mexer. Em alguns casos a favor, né, o vento a favor da vela, em outros contra. Nesse exercício do Enem, ele pergunta pra gente, ou quer saber duas coisas. Uma, como que é comparando essas velocidades? Qual deles vai ficar mais rápido dentro dessas situações? O A ou o B? E a outra coisa, para onde esse barco A vai se mexer? Que eu estou chamando de carrinho porque ele traduz essa situação do barco, ele faz uma analogia colocando um carrinho. Tudo bem?
Beleza. O que acontece? Para a gente conseguir saber isso, a gente tem que saber representar as forças nas duas situações. Começando pelo carro A, o que acontece? Esse ventilador, que o exercício chamou de ventoinha, ele empurra o ar para a direita. Se você aplicar a terceira lei de Newton, se o ventilador empurra o ar para a direita, o ar empurra o ventilador para a esquerda. Mas professor, por que você está se preocupando com o ventilador? Eu tenho que me preocupar com o ventilador e com a vela porque eles estão presos ao barco. O ar nem tanto. Mas eu vou utilizar o ar por outro motivo, para aplicar a terceira lei de Newton. Perceba o seguinte, o ventilador empurrou o ar para a direita. Então, o ar está sendo empurrado para a direita. Pela terceira lei de Newton, o ventilador foi empurrado para a esquerda. Perceba que a intensidade aqui é a mesma. Então, se essa força valer 10 newtons, aqui tem que valer 10. Se aqui valer 20, aqui tem que valer 20. Certo? Muito bem. O que vai acontecer? Esse ar vai bater na vela. A gente sabe que esse ar, ao bater na vela, ele vai empurrar a vela para a direita, que eu vou chamar de FA. Pela terceira lei de Newton, se o ar empurrou a vela para a direita, a vela empurrou o ar para a esquerda. Lembrando que o FA que está atuando aqui, peraí, deixa eu só diminuir um pouquinho, ele tem que ter a mesma intensidade que aqui embaixo. Então se aqui valer 20, aqui tem que valer 20. Você pode ser um pouco mais rigoroso até com o meu desenho, o tamanho das forças teria que ter o mesmo. Então se aqui tem, sei lá, 5 centímetros, aqui teria que ter 5. Ah, professor, você deu uma erradinha. Sim, mas a gente, só para entender, a gente pode seguir, sem problema algum. O que a gente vai fazer agora? Dá para saber se ele está parado? Ah, professor, posso falar que o FA anula o F. É uma possibilidade. Você pode pensar que o F é maior que o FA, afinal de contas é um ventilador. Ou você pode pensar que o FA é maior que o F. Então temos 3 possibilidades. Como que a gente faz para tirar elas e ficar com uma só e saber para onde esse barco está indo? Nesse caso, o carro. A gente vai fazer o seguinte, pensando no ar. Porque se eu souber o valor desse, eu sei o valor desse. Pela terceira lei de Newton, eles têm que ter o mesmo valor. Como que você faz? Nesse momento aqui, o ar está recebendo somente essa força. E aplicando a segunda lei de Newton, pensando que ela é resultante, força resultante é massa vezes aceleração. A gente sabe que a aceleração média é a variação da velocidade sobre o tempo. Mas qual foi a variação de velocidade? O ar estava parado e ganhou uma velocidade v. Então a variação da velocidade foi v sobre o tempo. Esse é o valor da força F. Agora, eu posso fazer esse mesmo raciocínio com a força FA, porque quando o ar bate na vela, ele não tem mais a força do ventilador. É só a interação ar-vela. Então, fazendo a mesma coisa, vai ficar FA é a massa vezes a aceleração linha. O que é aceleração linha? É a variação da velocidade linha sobre o tempo. E aqui que eu chamo a sua atenção. O fato do Enem ter dado uma cartolina em formato de parábola faz muda toda a nossa maneira de pensar e resolver o exercício. Foge um pouco do tradicional dos vestibulares. Porque se você pegar uma colher e colocá-la debaixo da água, nossa professor, o que isso tem a ver? Vou explicar. A colher ela tem 2 superfícies, uma curva, na verdade as duas são curvas, uma é côncava, como se fosse aqui a parte da cartolina, a parte interna, e a parte externa, que é convexa. Quando a água cai com muita intensidade, põe essa parte côncava, você vai perceber que a água vai se espalhar para todos os lugares, ela bate e volta. E é isso que acontece aqui. Quando o ar bate nessa parte interna, ele não bate e para, ele bate e volta. Portanto, se a gente pensar, o ar, me desculpe aos químicos, pensando no ar como uma partícula aqui, ele estava vindo com uma certa velocidade v, que ele ganhou do ventilador. E ele vai fazer o quê? Ele vai bater na superfície e vai voltar. Quando ele volta, ele não fica parado, ele volta com uma certa velocidade, um pouquinho menor, que eu vou chamar de v'. Mas ele volta. E aí, quando a gente faz o ΔV sobre ΔT, vai ficar m, ΔV', v final, é o v', menos a velocidade inicial. Aí tem que tomar um cuidado. Se você considerou, nossa, que desenho horrível, essa velocidade como positiva, a outra tem que ser negativa, porque ela está em sentido oposto. Então vai ficar v' menos v. E aí a gente tira que o FA, a força que a vela exerce, é m v' mais v.
Professor, você fez tudo isso, mas dá para resolver agora? Dá para a gente entender o que acontece. Aqui era m sobre tempo e tinha uma certa velocidade. Aqui também tem m sobre o tempo, só que o que está aqui em cima é um pouco maior do que esse. Simplesmente pelo fato do ar bater e voltar. Portanto, o FA é maior que o F. Então, o que acontece? Para onde a resultante aponta? Se eles fossem iguais, a resultante era zero. Se o F fosse maior, a resultante seria para a esquerda. Nesse caso, a resultante... O que é resultante? A soma dessas duas forças está resultando para a direita. Portanto, o barco, ou o carro A, está indo para a direita. Primeira parte, feita. A segunda parte, mais fácil, é analisar o carro B. Como o ar está parado, o ventilador, ao ser acionado, ele está empurrando o ar para a esquerda. Logo, terceira lei de Newton, se o ar é empurrado para a esquerda, pelo ventilador, o ventilador é empurrado pelo ar para a direita. Como eu chamei aqui de F, aqui vai ser F. Tá, agora, beleza, mas qual deles é mais rápido? É só pensar na resultante. Qual deles tem maior resultante? No carro B, na situação B, a resultante é só F. Na resultante de A, quem vai ser? Qual é a maior? FA menos o F. Você concorda que essa diferença, quando a gente faz essa diferença aqui, ela é bem menor do que somente o F atuando. Portanto, na situação B, ele vai receber mais força, ele vai ganhar mais velocidade. E na situação A, ele ganha um empurrão, mas com menos intensidade. Logo, ele vai um pouquinho mais devagar. Então, qual é a resposta? Comparando as velocidades, como ele quer só a intensidade, 0 é menor que VA, que é menor que VB. E para onde o carro A está indo? O carro A vai para a direita. Está aí a nossa alternativa e você encontra ela na letra B. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2018. Essa questão você encontra no Caderno de Ciências e Natureza, na prova amarela número 133, azul 122, cinza 126 e rosa 96. O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão você encontra aqui no Estude, lá na parte de estática e também na parte de movimento circular uniforme. Esse exercício traz uma situação comum do Brasil. Tem um carro que ele é retirado da concessionária com um certo diâmetro, com um certo aro de pneu. E aí as pessoas acabam trocando por um pneu de diâmetro maior. A troca não é um problema, porque se você fizer a troca com as manutenções devidas, sem problema algum. A questão é quando não faz, aí sim tem um problema, que é o que o exercício do Enem quer que a gente determine ou comente sobre. Bom, primeira coisa, todo carro, todo corpo tem uma coisa chamada centro de massa, que eu chamei aqui de CM. O que é o centro de massa? É um ponto que traduz toda aquela massa do corpo numa localização só. Por exemplo, no ser humano, o centro de massa do ser humano é próximo do umbigo. Desse carro, eu posicionei aqui. O que acontece? Quando a gente troca de pneu para um pneu maior, você percebe que tem um deslocamento da massa do carro toda para cima. Consequência é que esse centro de massa também é deslocado para cima. Tá, mas professor, o que muda o centro de massa do carro ir para cima? Vamos pensar em alguns exemplos. Um carro de Fórmula 1, ele é bem baixo, ele é bem colado com o chão. Significa que o centro de massa dele é bem próximo do chão. Isso traz estabilidade para o carro. Agora, quando o centro de massa está deslocado muito para cima, ele se torna um carro mais instável. Se você parar para pensar, caminhonetes e caminhões, quando eles fazem curva, eles não podem ir muito rápido, porque eles são carros mais instáveis e eles podem capotar. Então, quando um carro grande faz curva, ele tende a capotar com mais facilidade, porque o centro de massa dele está deslocado mais para cima. Tudo bem? Então, a primeira parte do problema é centro de massa sobe, ele sobe mais, consequência, esse carro se torna mais instável. Agora, a segunda parte. No Brasil é muito comum os carros terem tração dianteira. Então o motor vai fazer essa roda dianteira girar. E eu coloquei aqui uma certa frequência F. Beleza. Qual vai ser o problema? A gente sabe que a velocidade que está indicando lá no velocímetro é V aqui e vai ser V no outro também. E aí tem um problema. Por quê? Como a velocidade do carro tem que ser igual à velocidade linear do pneu, porque o pneu gira. Então aqui as extremidades têm uma certa velocidade linear. A velocidade do carro tem que ser igual à velocidade do pneu. Supondo que esse carro esteja com uma velocidade constante, o pneu vai girar em movimento circular uniforme.
Então a velocidade do pneu ela é dada por 2πr. Você podia colocar 2πr sobre período. Nesse caso, eu vou colocar 2πr vezes frequência. O que acontece? Se o carro não teve as manutenções devidas, o carro que sai da concessionária, a velocidade do pneu é a velocidade do carro. Frequência F, R, 2π. Quando você vai para o outro carro que você mudou o diâmetro colocando um aro maior, a frequência continua sendo F. Só que o que aconteceu com o raio? Ele aumentou. Se você não faz as manutenções devidas, a velocidade que o carro vai estar é muito maior do que está indicando lá no odômetro, no velocímetro. O velocímetro vai estar indicando a mesma, porque ele não calcula a velocidade pelo pneu, mas sim pela frequência. Porque quando o carro é montado, ele faz todos os cálculos baseado no pneu que estava. Você trocou, você colocou um raio maior. Como ele está girando com a mesma frequência, aumentei o raio. O que acontece com a velocidade? O professor está dizendo para mim que nessa situação o carro vai estar mais rápido do que ele realmente está indicando? Sim. Por exemplo, aqui ele está a 100 km por hora. Na verdade ele não está sendo indicado. Devido a esse aumento, ele pode estar aqui a 102. Ou 105. Isso é perigoso. Porque a maneira de frear o carro vai mudar. Ele pode correr risco de você sofrer uma multa. Na hora de fazer a curva vai ser mais instável, vai ser mais difícil. Então a manutenção ela é necessária. Você tem que fazer uma correção no computador do carro para ele corrigir essa diferença do diâmetro que você colocou no veículo. Beleza? Então, fechando o problema, quais são as consequências? Sobe o centro de massa, o carro se torna mais instável, e a outra, ele se torna mais rápido do que o velocímetro está indicando. Isso a gente encontra na alternativa A, de acabamos esse problema. Beleza? Vamos fazer mais uma questão do Enem 2018. Essa questão ela se encontra no caderno de Ciência e Natureza e na prova amarela é o número 134, azul 123, cinza 127 e rosa 97. O conteúdo dela, eu coloquei simplesmente energia, porque você consegue resolver esse exercício usando seu conhecimento de química, biologia ou física. É uma questão interdisciplinar. E ela comenta sobre o metabolismo, a maneira como o corpo transforma essa energia que ele absorve em trabalho. E ele também traz para a gente um ciclo, que não só vinculado ao metabolismo, mas o ciclo que ele menciona aí do carbono. Eu trouxe uma parte desse ciclo, representei ele aqui, e trouxe uma parte do texto da questão, que ele fala o seguinte: nesse ciclo, a formação de combustíveis, grifa, formação de combustíveis, está vinculada à conversão de energia. Ele quer saber que conversão de energia é essa. Como que eu vou identificar? Tá vendo esse ciclo? Ele não quer saber tudo. A formação de combustíveis, onde ocorre a formação? Vamos analisar o ciclo. Combustíveis, processo 2 virou CO2 e água. CO2 e água, processo 1 virou combustíveis. Opa, essa setinha aqui é o processo 1, que é a formação. É essa setinha que é a pergunta. Mas professor, como CO2 e água vira combustíveis, vira energia? Lembra da planta? Como assim a planta? O que a planta faz? Ela realiza fotossíntese. Como que ela realiza a fotossíntese? Como que a plantinha, deixa eu desenhar a plantinha aqui. O Rafa vai ver isso aqui, ele pode achar um absurdo o meu desenho. Mas está aqui a plantinha. Essa plantinha, ela recebe o quê? CO2 e água. E ela realiza a fotossíntese. Através da clorofila, sim, mas ela precisa de uma outra coisinha, que aí vem da física. O que é? A onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética ela é absorvida e aí, através disso, ocorre uma reação química que transforma em combustíveis, por exemplo, a glicose. Dessa forma, a reação que está acontecendo aqui no processo 1 é a fotossíntese e ela ocorre devido à luz. Tá, mas que transformação, que conversão de energia teve? Luz é uma onda eletromagnética. A luz, ela transporta energia. Ela transporta uma energia eletromagnética, que é transformada em quê após reação? Em combustível, em energia química. Portanto, você encontra essas informações na alternativa E. De esqueci. Até mais, pessoal. Estude.